Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. O vídeo de hoje é um react, é uma resposta ao vídeo do pastor Éder Flávio, no qual ele se sentiu ofendido com alguns vídeos que eu lancei aqui no canal. E ele resolveu fazer um vídeo diretamente para falar sobre a minha pessoa. E o vídeo dele eu vou ser bem breve, direto, né? Vou dar o play aqui, a gente vai analisar o que ele tem a falar e responder ponto por ponto o que ele levantar aqui, né? Então, o que ele falar aqui eu vou dar meu ponto de vista e ver o que ele tem a dizer sobre a minha pessoa. Como sempre, o vídeo ele coloca lá um título ofensivo, né? Isso é normal. Ele tem algum problema com os ateus. E eu acho que até que demorou para ele fazer algum vídeo para me responder, né? Já que eu já fiz tantos vídeos aqui respondendo o mesmo, né? E ele nunca tinha feito nenhum vídeo aí para me responder. Mas o vídeo de hoje foi diferente, né? Ele ficou ofendido por alguns vídeos que eu fiz, no qual eu abordei a divindade em que ele acredita. E eu fiz umas análises ali naqueles vídeos e ele se sentiu muito ofendido com aquilo e resolveu postar esse vídeo, publicar esse vídeo aí, falando da minha pessoa. Eu vou dar o play, né, e vamos ver o que esse pastor tem a falar. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu sou o pastor Éder, estou aqui mais uma vez para tratar a respeito do ateísmo, essa ideologia satânica, diabólica, que tem cooperado para a depravação cada vez maior, cada vez mais intensa no coração daqueles. Ele tenta ligar, né, ateísmo com satanismo de alguma forma. Ele diz que é uma colaboração diabólica, mas fica bem claro que ateus, eles não acreditam em divindades, e seria até uma incoerência um ateu dizer que acredita no Satã, que acredita no Satanás bíblico, né, nesse ser mitológico que as religiões criaram, esse ser que foi inventado pela mente humana só para ganhar culpa. O arqui-inimigo aí desse Deus, o antagonista aí da Bíblia. Então é muito difícil você ver uma pessoa falar que é ateu e que acredita no diabo. É uma incoerência muito grande. Porque se você não acredita na divindade, como que você vai acreditar na criação dessa suposta divindade, que é citar o Satanás? E como religioso, eles sempre fazem isso, né? Qualquer coisa que não seja da forma com que eles queiram, eles atribuem isso ao diabo, ao Satanás. Qualquer coisa ruim que acontece no mundo não é culpa do Deus dele, que ele acredita, mas sim do Satanás. Mas aí vai uma análise mais profunda, né? Se foi esse Deus aí que criou o Satanás, de certa forma ele seria um cúmplice sim desse diabo. Abraçam essa ideologia podre, essa ideologia imunda que torna imunda aqueles que abraçam. Bom, estou aqui com dois vídeos, né? Quero falar a respeito de dois vídeos especificamente do ateu Ismael Oliveira. Sou eu. Esse sujeitinho, ele fez dois vídeos atacando ferozmente o Senhor Jesus Cristo, né? De uma forma bastante depravada. Aqui você vê que os defensores da ideia, né? Eles aparecem para defender a ideia divina, a ideia de Jesus. Eles ficam super chateados quando você faz qualquer crítica, mesmo que essas críticas sejam fundamentadas com argumentos, né? Argumentos válidos. Você lança as premissas e com base nas premissas você chega a uma conclusão. Ele aqui ficou totalmente transtornado. Você percebe que no vídeo aqui você consegue ter a noção que ele está completamente transtornado, né? E está irritado aí por fato de eu ter lançado os vídeos. Totalmente depravada, o que retrata, na verdade, o pensamento, né, na militância ateia. Você pode ver nos comentários, né, debaixo do vídeo dele, os comentários apoiando ali as atitudes dele, o que mostra que eles gostam também daquilo que é imundo, eles gostam de apoiar aquilo que é errado, aquilo que é depravado, aquilo que é corrompido. Quem gosta muito do que é errado, do que é corrompido, são esses religiosos fanáticos e fundamentalistas aí dessa religião. Não vou falar que são todos, né? Porque a gente não vai generalizar, tem cristãos aí que são excelentes pessoas realmente do bem. Mas os fundamentalistas aí, né? Que parece ser seu caso aí, meu amigo, eles ficam chateados quando você faz uma crítica.
A divindade, a crença dele é algo que tem que ficar num patamar, tem que ficar num local onde ninguém pode, no mínimo, questionar, ninguém pode mostrar, ninguém pode tocar, ninguém pode falar nada. É assim que eles querem. Eles querem falar, eles querem sair pelo mundo arrotando que existe um Deus, e seguem um Deus vivo, que só há um único Deus. E você não pode questionar, você não pode procurar uma incoerência e mostrar para eles, porque aí sim você está sendo imundo, você está sendo errado. Porque o errado aqui é no ponto de vista dele, é segundo a régua dele. Agora, adorar um Deus que mata pessoas é certo ou é errado? E aí? Você já fizeram esse questionamento? Você adorar um Deus como é o Deus descrito da Bíblia é certo ou é errado? Por que você adora esse seu Deus? Esse seu Deus, ele é bom aonde? Ele é bom para quem? Pô, se você conhece a Bíblia, você vai ver que os atos cometidos por esse Deus, ele está longe de ser bom. É um Deus cruel, é um Deus carrasco, um Deus sanguinário, é um Deus que fica muito fácil você rebater nessa ideia. Agora, se você fizer qualquer crítica, aí sim, ele fica chateado, aparecem os defensores aqui, né? Os advogados da divindade, ofendidos porque você fez uma crítica à divindade. Mas o Deus mesmo em si, ele não aparece. Ele não aparece para se defender. Para que vocês tenham ideia sobre o que eu estou falando, eu vou apresentar para vocês aqui o primeiro vídeo. Não vou mostrar a imagem dele aqui, eu não vou apresentar o vídeo, né? Isso que eu estou querendo dizer. Mas se você quiser usar os vídeos aí para fazer qualquer vídeo aí falando sobre mim, fica à vontade. Meus vídeos é público, não vou dar strike em você não, tá? Pode ficar à vontade e usar os vídeos, desde que seja o vídeo na íntegra, né? Sem fazer edições ou alguns cortes que mude o sentido do que eu falei. Pode ficar à vontade, pode usar aí, o pastor Éder. Não só você, como qualquer outro. Mas vou falar o nome do vídeo que ele postou no canal dele, chamado Culto ao Psicopata Imaginário. Olha só, se referindo a Jesus. Claro que a gente vai fazer um título bem chamativo, né? Mas, de certa forma, não tem como eu dizer que um ser inexistente é psicopata, né? É só o título do vídeo que é mais chamativo. Mas se esse Deus existisse e ele tivesse realmente feito aquilo que está descrito na Bíblia, aí sim, ele seria, sim, algo desse nível. Talvez até pior do que um psicopata, né? Já que ele tem tantos poderes então isso aumenta, sei lá, milhões de vezes aí a coisa ruim em torno desse Deus, né? Se ele fosse bom, se ele fosse um Deus onibenevolente, um Deus bondoso, eu acho que não era para ter coisas desse nível no livro sagrado dele, né? Um Deus que manda matar pessoas porque deixaram de pagar uma taxa de um terreno que era deles, lá no caso Ananias e Safira. Deus que aceitou isso, né? Que matou esses dois aí porque eles negaram, eles omitiram o valor do terreno. Isso já é no Novo Testamento, né? Porque o pessoal gosta muito de falar, mas isso foi no Velho, agora tem uma aliança com Deus. E a gente nunca sabe onde foi feita essa aliança. Então você vê que sempre vai ter um ou outro tentando passar panos e tentando tirar a qualquer culpa, qualquer ideia de culpa desse Deus. São pessoas que vêm para defender a divindade a qualquer custo. E se esse Deus realmente existisse, ele estaria assim no nível de um psicopata, sim. Então é um título mais para chamar a atenção do religioso e principalmente das pessoas que estão com dúvidas. Eu lembro que quando eu era religioso, eu tinha muito medo de falar qualquer coisa contra Deus, porque foi colocado na minha cabeça que isso era errado e que a blasfêmia contra o Espírito Santo era algo imperdoável. No livro de Mateus, aí, no capítulo 12, versículo 30 até o 32, o próprio Jesus fala que todos os pecados e blasfêmias serão perdoados. Porém, aqueles pecados, aquelas blasfêmias contra o Espírito Santo, essa não vai ter perdão nem aqui, nem no outro mundo. Então a gente acreditava de fato que isso era a realidade. E isso era o fator que fazia a gente aceitar essas barbaridades de um Deus que mata toda uma geração afogado. E você vem tentar defender essa ideia para mim, pastor? Então, fica claro que o Deus que vocês defendem, ele não é um Deus bom. Acho que vocês deveriam ser honestos e admitir que o Deus que vocês seguem não é bondoso. É um ser que é capaz de cometer atos terríveis, atos cruéis. Então, se você está vendo a gente questionar, a gente criticar isso, eu acho que você não deveria se ofender. Acho que vocês deveriam aceitar, porque eu não inventei nada. Tudo que eu falei desse Deus está lá, descrito na Bíblia. Um Deus que manda matar um ser humano porque o cara trabalhou no dia de sábado colhendo lenha.
E aí, você concorda com isso, pastor Éder? Será que você concorda que as pessoas mereçam morrer porque trabalhou num dia de sábado pegando gravetos? E aí, esse Deus é bom? Então, quando eu faço essas críticas, é justamente para chamar a atenção do religioso que está com dúvida, que tem medo de questionar, e ele vai ver o ateu aqui questionando e fazendo algumas ofensas à divindade, para ele perceber que não acontece nada, não vai ter castigo, não vai vir mão de Deus pesando contra a gente, coisa nenhuma. Isso é apenas uma ideia que colocaram na sua cabeça desde cedo. Culto ao psicopata imaginário. Ele chama Jesus de psicopata. E não bastasse isso, dentro do vídeo ele refere essas igrejas como botecos. Vamos dar os méritos aqui, né? Esse termo aí, boteco gospel, né, foi o Nando Moura, ou melhor, desculpa, o Nando Lemo, história de Nando Moura, Nando Lemo, do canal Sistema Matrix, que eu vi citando, eu achei legal, e ele tem razão, né? Porque eu vejo muita similaridade de um boteco com uma igreja. Eu vejo, pelo menos a minha opinião, a minha visão daquilo eu vejo, né? São pessoas que vão para um local tentando fazer alguma animação, tentando se animar, tentando ter algum lazer. Chega lá, eles vão comprar a felicidade, uns tomando cerveja, outros comendo petiscos e tudo mais. Pelo menos naquele momento eles estão felizes. Na mesma coisa a igreja, eles vão para lá, dizem que se sentem avivados, falam em língua, sai tudo felizes. É a mesma coisa. Só que a diferença é que no boteco, lá no restaurante, lá no petisquearia, no local lá onde vende bebidas, o produto que você compra, ele é entregue. Você compra um petisco, você compra uma porção de alguma coisa, vai ser entregue na sua mesa. A bebida que você pede vai ser entregue na sua mesa. Agora, no boteco gospel não, né? Eles vendem para você uma falsa ilusão de que existe um Deus que cuida de você, um Deus que está em todo local, que se preocupa com você. E que vai te dar um milagre, que vai te dar uma vida boa. E vocês, a grande maioria, vivem atrás daquilo. É a ganância, fala mais alto. Eles querem uma cura, correm, vão para os botecos gospel, atrás de cura. Querem ter uma vida próspera, vão atrás dos botecos, atrás da teologia da prosperidade, que eu não sei se o senhor é apto dessa teologia, se você também pratica isso. Eu queria até saber a sua opinião, né? Faça um vídeo aí, o pastor Éder, falando da sua opinião, da teologia da prosperidade. Eu acho que faça algum vídeo criticando outros religiosos que fazem coisas erradas. Não só se preocupe apenas com os ateus, que a gente é inofensivo. A gente está aqui nos nossos canais pequenos, minúsculos, irrelevantes, somente canais pequenos como o meu, né, irrelevante. Mas eu acho que a pessoa que chegar aqui com dúvida, pelo menos ela vai ter a pulga atrás da orelha para questionar. É isso, eu não quero transformar as pessoas em ateias, em ateus. Eu só quero que elas usem o raciocínio lógico e questionem as suas crenças pessoais, as suas crenças que são embutidas na sua cabeça. Só isso. Como boteco, você sabe muito bem o que é um boteco, né? É um bar, é um lugar onde ali correm bebidas alcoólicas, é um lugar de vício, é um lugar de muitas outras coisas também. Então, ele se refere às igrejas como boteco e acha bonito isso, acha muito bonito isso, e a Jesus Cristo como psicopata. Bom, esse é o de menos ainda, vamos dizer assim, é o mais maneiro dos vídeos, né? Agora, dá uma olhada, vamos para o segundo vídeo dele. O segundo vídeo chama-se o voyeurismo de Jesus. Para que você possa compreender primeiro, eu vou dizer aqui o significado da palavra voyeurismo. Voyeurismo vem da palavra voyeur. Eu não sei, não tenho ideia se essa é a pronúncia correta, porque a palavra vem de origem francesa, eu não falo francês, não faço ideia da pronúncia francesa, então eu não entendo nada de francês. E voyeurs, vamos pronunciar voyeur. Voyeur significa aquele que assiste, aquele ou aquela que assiste. E de fato, o seu Deus, que vocês dizem que está em todo local, é onisciente, onipresente, onibenevolente, qualquer coisa. Segundo vocês, ele está em todo lugar. Se ele está em todo lugar, com certeza ele vai estar no contexto do vídeo. Esse vídeo que eu fiz aí, eu fiz uma análise aqui de uma suposta religiosa, que até agora eu não sei qual era o cargo dessa moça, né? Mas ela fazia um vídeo falando sobre sexo. Isso, sexo oral. Segundo ela, alguma seguidora, alguém que segue ela aí nas redes sociais, perguntou se
se era possível, se era errado fazer sexo oral sobre a visão da igreja, né? Sobre a visão de Jesus. E no contexto do vídeo, a moça falou que a moça cantava na igreja e que ela deveria cantar também no microfone do marido, tá? Beleza, isso aí eu não tenho nada contra, não vou falar nada a respeito. Agora, eu peguei o contexto ali que ela falou que o Jesus ia se satisfazer vendo, olha só, vendo ela satisfazer o marido. Então eu peguei essa ideia aí que ela falou que Jesus fica satisfeito vendo a irmã tendo relação com o marido e vendo que o marido ficou satisfeito. Beleza, isso aí foi o contexto do vídeo. E eu fiz umas análises de acordo com esse contexto. Eu falei, se Jesus existe, ele está em todo local, ele presencia todas as relações e ele fica satisfeito, aí pronto, aí eu fiz o vídeo com base nisso. Não que eu acredite que Jesus existe, que ele está aqui do meu lado, que isso aí não faz sentido, cara. É um vídeo tão simples que é até bobagem eu estar explicando o óbvio, né? É um óbvio, eu estou aqui falando o óbvio. Vamos sempre, né? O ateu sempre vive falando o óbvio, mostrando que a religião são fantasias, são coisas sem fundamentos nenhum. A gente faz isso, a gente está falando óbvio, sempre, sempre, sempre. Isso aí é fato. Então o contexto do vídeo é esse. Então não tem como... Ele ficou ofendido porque eu peguei a análise ali da religiosa falando algo e coloquei na prática e falei, pô, se isso for realidade, então esse Jesus aí, ele tem algum problema assim, ele tem alguma tara. Então beleza, expliquei aqui o contexto do vídeo, se você quiser ver o vídeo vai estar aqui no canal também. Fica fácil. Voyeurismo, logicamente, é o substantivo, é o ato de assistir. Então, ou a prática, né, de assistir. Assistir o quê? Assistir a atos sensuais, atos sexuais. É aquela pessoa que tem prazer em ficar assistindo. Ela se satisfaz em ficar assistindo coisas sensuais. Seja diretamente uma pessoa, né, fazendo sexo, seja uma pessoa sensual na rua, ela se satisfaz ou olhando pelo buraco de uma fechadura ou assistindo realmente as relações sexuais bem à sua frente, né? Então, voyeurismo é a atitude, né, o ato de assistir atos sexuais, de assistir relações sexuais. É a pessoa que é viciada nesse tipo de coisa. E ele chama Jesus, inclusive no vídeo dele, esse vídeo, o voyeurismo de Jesus, ele refere-se a Jesus como um voyeur. Fala que Jesus pratica o voyeurismo. Eu não falei que Jesus pratica o voyeurismo, né, cara? Eu falei que, segundo o contexto do vídeo que eu estava reagindo, deu a entender isso. E eu fui além, né? Eu falei, poxa, se Deus ele está presente nisso e ele fica satisfeito nessas relações, ele também está presente nos crimes bárbaros da humanidade. Isso você não citou, isso você não tenta defender, né? Se vale para Jesus, está onisciente, ele agora também está nesses conflitos de nações. Essa agora mais conhecida aí, da Rússia contra a Ucrânia, Jesus está lá. Em cada bomba daquela que cai sobre os civis, dos dois lados ali, mais da Ucrânia, né, que está sendo mais atacado, mas a cada bomba que cai sobre esses civis inocentes, crianças, idosos, Jesus ele observa. E ele faz algo para impedir. E detalhe, cara, detalhe que se seguir a narrativa que vocês falam, esse Jesus ele já sabia que isso ia acontecer há bilhões de anos, trilhões de anos, sei lá qual é a idade desse Deus, um ser que sempre existiu. E aí? E ele sabia que isso ia acontecer, sabia que isso não ia ser bom para a humanidade, ele sabia que se ao criasse a humanidade não ia prestar, e mesmo assim ele cria a humanidade porque ele tem um senso muito grande de querer ser um herói. Se você analisar a ideia da religião, é um Deus que tem necessidade de ser reconhecido, é um Deus que quer ser um herói. Eu acho que qualquer fantasia de uma criança, ela quer ser um herói, ela quer ter poderes especiais, ela quer ter poderes, quer ter força sobre-humana, quer fazer várias coisas além das condições humanas. E essa divindade aí que vocês defendem tanto, vocês aí que são os advogados dessa divindade, porque ela mesma ela não aparece. Estava em algum local, num momento, que sempre existiu, ninguém sabe há quanto tempo eles estavam sem fazer nada, ninguém sabe. Aí, de repente, ele resolve criar criou tudo do nada, como vocês falam, né? E criou a Terra depois de 6 dias, aí no 7º ele descansa, se aposenta para toda a eternidade, nunca mais apareceu, mas ele quer ter uma noção, ele quer ser o herói da história.
Não sei por que com a divindade que é tão pleno, a divindade que não tem necessidade de nada, que ele é autossuficiente, ele precisaria criar toda essa realidade para ser reconhecido como herói. Aí ele manda o filho dele para ser o salvador da pátria, porque se você não adorar esse Deus, se você não se submeter a Jesus, você vai ser condenado. Condenado ao fogo eterno, condenado a castigos terríveis. Agora, por que esse seu Deus quer ser o herói, meu amigo pastor Éder Flávio? Por que ele tem essa necessidade? Por que ele precisou criar seres humanos nessas condições aqui de limitação, cheio de problemas, para depois ficar adorando esse Deus? Não seria mais fácil ele já criar todo mundo nesse mesmo local onde ele já vive? Ele não é onisciente, ele já saberia as pessoas que seriam aprovadas nesse tal teste? Não precisaria jogar a gente aqui para quê? Precisaria ele criar um ateu para depois ele jogar o ateu lá no inferno? Porque o ateu é aquele que não consegue acreditar em Deus. Se eu não consigo acreditar no seu Deus, será que a culpa é minha? Foi Deus que me criou assim, já segundo a sua análise? Se Deus me cria assim, incapaz de acreditar nele, aí a culpa é minha? Então você vê que não faz o menor sentido o seu Deus querer ser o herói, o seu Deus querer ser adorado como um herói. E são coisas humanas, o ser humano é que tem esse ego, né? Você vê que o ego do seu Deus é assim também. Ele quer ser adorado como um herói, ele quer ser reconhecido. Prazer em assistir relações sexuais entre os casais. Mas eu vou diretamente às frases, né, que ele falou dentro desse vídeo aqui, para vocês terem uma ideia da corrupção moral dos ateus. Corrupção moral? Que é isso, pastor Éder? Que isso, cara? Aí você já está forçando demais. Porque eu fiz um vídeo criticando o seu Deus, logo a corrupção moral, não só a minha, né? Ele já falou dos ateus em todos, já generaliza, como se todos os ateus fossem pessoas que não tivessem morais, pessoas altamente perigosas para a sociedade, sendo que não é assim que a gente vê, né? A realidade é que a grande maioria dos religiosos aí, que estão presos aí nas cadeias, aí, os presidiários, eles têm alguma crença em alguma divindade. E a grande maioria aqui do nosso país são cristãos. Você vai ver pouquíssimos ateus cometendo esse tipo de crime. Mesmo que você leve em consideração a quantidade de ateus com a quantidade de cristãos fazendo essa proporção aí, mesmo assim, vai ser muito poucos ateus que cometem esses tipos de crimes hediondos, tá ok? Então não adianta você vir aqui e, por um vídeo que eu fiz, e dizer que somos depravados, que eu sou imoral, que eu... Não adianta, cara, não faz sentido você ligar uma coisa com a outra. O vídeo, eu já falei os contextos aqui do vídeo, foi um contexto baseado num react de outro vídeo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, tá? A corrupção do moral dos ateus. Depois eu vou comentar lá no final também a minha opinião a respeito disso, a minha posição com relação a isso. Bom, a primeira frase que ele fala é que os religiosos, né, ele chama nós cristãos de religiosos, eles nem sabem a diferença entre religioso e cristão, né? Muitos... Como se houvesse, né? Como se houvesse diferença. Como se a religião, o cristianismo, não fosse uma religião onde tenta religar o homem à divindade. Então, isso é muito fácil, isso é muito comum dos religiosos tentar tirar a religião do meio do que eles falam, porque a religião é algo tão sujo, que todo mundo já sabe que a religião é algo sujo. E isso por causa dela mesma. Ela mesma veio demonstrando ano após ano, isso com centenas de anos atrás aí, com inquisições protestantes, com inquisições católicas, com cruzadas, com guerras santas, com pessoas morrendo e matando em nome de Deus. Aí a religião já pegou essa sujeira toda nela. E eles querem tirar o cristianismo, né? Dizer que o cristianismo não é religião. Mas vocês sabem que não tem como você tirar o cristianismo e a religião. Ambos estão ligados ali. O cristianismo é uma religião, sim, que adora um Deus, que tenta religar o homem a esse Deus, que esse Deus ao mesmo tempo são três. E é isso, e é um Deus que se ofende com qualquer crítica. A maioria deles, eu creio que passou pela igreja e na ignorância nem sabe a diferença. Precisariam de uma aula. Eles falam que nós, religiosos, demonizamos o sexo. Não, Ismael Oliveira, ninguém demoniza o sexo. Nós santificamos o sexo dentro da palavra de Deus. E até... Como vocês não demonizam, eu vou falar vocês no geral, mas assim, a religião, o cristianismo demoniza sim o sexo. Diz que sexo é coisa do diabo, é do capeta. Eu já vi religiosos falando isso, que existem posições adequadas para o casal ter relações, senão vai para o inferno. A mulher não pode cortar o cabelo, senão vai para o inferno. Já vi religiosos dizendo que depilar a axila, a mulher vai para o inferno. Eu já vi religiosos falando que se cortar o cabelo, e existia um anjo que recolhia esse cabelo, para quando fosse no dia de juízo, jogar aquele cabelo lá na frente lá
da divindade deles lá e fazer o julgamento e dizer que as pessoas vão ser castigadas ou vão ser punidas, vão ser acusadas por ter cortado o cabelo. Isso já era o suficiente para ir pagar no inferno. Então vocês colocam regras, sim, e na grande maioria das coisas. Tem religião que você não pode trabalhar sábado. Outra religião, a mulher tem que usar o véu. Outra religião não pode fazer transfusão de sangue. Então não é colocar regra em tudo, pessoal. Isso aí é colocar regra em tudo. Será que eu estou maluco? Só eu que estou vendo isso? E o sexo também. O sexo é visto como algo do diabo. Se um homem se deitar com outro homem, cara, é abominação. Segundo a Bíblia, tem que ter o sangue, tem que morrer. E aí? Isso não é demonizar? Então, pessoal, é claro, né? A defesa dele já começa errada. Ele tenta defender algo indefensável. Vamos falando assim que nós gostamos de colocar, nós e Jesus gostamos de colocar regra em tudo, até mesmo nas relações sexuais. Não é questão de regra, Ismael Oliveira, é questão de santificação. Nosso Deus, sendo um Deus altamente moral, um Deus altamente puro e santo, ele orienta as suas criaturas. Ele é tão moral, ele é tão santo, que ele não foi contra Abraão ter relações com uma escrava e depois de gerar um filho, né, o Ismael, abandonar o seu filho à própria sorte no deserto. Ele não foi contra isso, né? E depois ele dá um filho para a mulher principal do Abraão, aí, né, a Sara, que foi Isaac, e depois ele pede para o Abraão sacrificar o Isaac. Olha só a ideia desse Deus. Que tipo de divindade pensaria em algo tão terrível? Tá certo que o Abraão já não era um exemplo de pai, né? Um carrasco também. Mas são os exemplos. Você vê Jesus ou Javé, Yahvé, Jeová, interferir quando Ló tem relações com suas filhas? Eu não vi nenhuma passagem lá na Bíblia dizendo Ló, não faça isso com suas filhas. Pelo contrário, né? Ele contribuiu, né? Quando ele pegou a mulher de Ló, transformou ela em estátua de sal, e depois eles fogem lá para uma caverna, sabendo que já existia pessoas, existia povoados ali próximos, e eles têm relações ali, Ló e as duas filhas. E aí, cadê Deus lá para interferir? Cadê Deus quando ele resolve castigar Davi e coloca as mulheres para ser abusadas lá pelos homens? E aí, é moral isso? Isso é correto? É isso que eu queria entender. Será que só eu que vejo isso e não consigo compreender? Agora você vem tentar defender, né? Você é o defensor particular dessa divindade. Eu não sei como que você sabe o que esse Deus acha melhor. Me explica aí, ô pastor Éder Flávio, como que você sabe o que Deus realmente quer? Como você sabe disso? Ele fala com você pessoalmente, é isso? Você é melhor que todas as outras pessoas do mundo? 7 bilhões aí de pessoas no mundo. E você é o especialzão, você é a pessoa melhor. Porque Deus fala diretamente com você. Não fala mais com ninguém, mas com você ele fala. Ele diz como que ele quer as coisas, ele diz como que funciona. Só para você, né? Vem para seguir o mesmo caminho. Diferentemente de vocês, ateus, que querem uma vida totalmente, né, sem regra, né? Aí a gente pode imaginar o que vocês são capazes de fazer se tem uma vida sem regra. Eu nunca defendi uma vida sem regra. Eu acho que a liberdade não tem nada a ver com uma vida sem regra. Liberdade é você ter regras também. A regra é algo que vai funcionar para você ter uma boa socialização com os outros indivíduos. A sociedade só vai para frente quando você tem regras, quando vocês juntam as pessoas e elas criam as regras ali para ter uma convivência saudável. Não tem como você existir liberdade sem ter regras. Existem regras sim para você conseguir se dar bem ali, para você conseguir ter uma relação com os demais. E essas regras são fundamentais. Eu não vi nenhum ateu aqui pedindo que não tenha regras. Agora, a regra que a gente não aceita é uma regra que vocês dizem que veio do alto, uma regra que veio de uma divindade, que essa divindade é totalmente maluca. Uma divindade que diz que é bom, mas ao mesmo tempo comete um monte de coisa horrível. Mas aí eu tenho que aceitar isso? Não vou aceitar essas regras, porque a Bíblia de vocês, ela não é um livro de condutas que eu aceite. Eu prefiro a Constituição do nosso país, com todas as falhas que ela tem, mas é um livro de regras 1000 vezes melhor do que a sua Bíblia. Porque na sua Bíblia diz que se uma mulher adulterar, se ela trair o marido, ela não tem perdão. Ela deveria ser levada lá para frente do pai dela e lá ela vai ser apedrejada. Isso é uma regra ética para se seguir, ô pastor Éder?
Você já imaginou se a gente seguisse essas regras no pé da letra? Como seria o nosso mundo hoje? Homossexuais não poderiam viver, mulheres não poderiam cometer qualquer deslizes que já seriam mortas. Se qualquer um fizesse qualquer blasfêmia, qualquer ofensa à sua divindade, já seriam sacrificados, já seriam mortos. Pessoas que trabalhassem ao sábado já morreriam. E aí, isso faz sentido? A gente ainda estaria na escravidão, as pessoas ainda seriam escravos das outras. E pior, se os escravos aí não fossem um escravo perfeito que seguisse as vontades dos seus mestres, eles deveriam ser castigados com vara. Porque isso sim é regra que a gente deva seguir. Um ser humano será que é capaz de fazer onde ele não segue regra alguma? Quando na verdade nós sabemos que até os ateus e todo mundo, ninguém foge à regra. Todos estão na vida debaixo de algum tipo de regra. Você mesmo, Ismael Oliveira, está debaixo das regras do YouTube. Qual o problema? Tem regras que eu não concordo. Por exemplo, o YouTube tem hora que enche o saco. Você não pode usar um trecho de uma música que já enche o saco aí, com direitos autorais. Mas como o meu canal não é monetizado, eu boto as músicas que eu quero, foda-se, tô nem aí. Agora, regra, já falei, é algo fundamental para ter uma boa socialização no meio. Sem regra ficaria impossível. Agora, a regra que a gente não quer aceitar são as regras dessa divindade totalmente fora de série. Uma regra totalmente maluca. Dependendo do tipo de vídeo que você fizer, o YouTube vai te cortar. Dependendo do que você falar, o YouTube vai limitar os seus vídeos. Então, isso é plena hipocrisia da tua parte, como de todos os outros. Que hipocrisia, que em nenhum momento eu defendi que a gente deve viver no mundo sem regra. Então aqui é um grande de um espantalho desse pastor, né? Ele cria um espantalho e ele começa a bater no espantalho, batendo e batendo, como se eu tivesse falado alguma coisa. Eu não defendi em nenhum momento que a vida tem que ser sem regras. Agora, eu não aceito a regra divina, a regra da sua Bíblia. É algo totalmente diferente. Deus. Mas essa palavra aqui, essa afirmação de que nós demonizamos o sexo, né, tornamos ele demoníaco, afirmamos que muitas coisas do sexo são demoníacas e na verdade são mesmo, adultério é algo demoníaco, a fornicação é algo demoníaco porque não está dentro da vontade de Deus, vocês querem um sexo. Não tá dentro da vontade de Deus, mas o tal Salomão lá tinha quantas mulheres? 1000 concubinas e tal. Jacó tinha quantas mulheres? Então você vê que esses homens aí, que eles idolatram tanto por ser homens de Deus, eram homens que tinham haréns. E não tinha problema, né? Agora, a partir de agora que teve problema. Então, que história é essa de Deus que não muda? Seu Deus é imutável ou ele muda de acordo com a sociedade? E aí, como é que fica isso, né, cara? Como é que fica? Jacó, o cara que enganou os pais, Deus amou Jacó e odiou Esaú. Então, Deus já odiava o irmão dele lá. Agora, por quê? Eu não sei. Mas esse Jacó, que depois virou Israel, sei lá, ele tinha quatro mulheres. E aí podia, né? Agora Deus já mudou de opinião, é um Deus imutável, mas parece que ele muda também. É liberal, né? É isso que vocês dão a entender. Isso aqui é a menor de todas as afirmações que ele falou. Agora vamos correr, né? Vamos para baixo aqui, né? Eu marquei as frases no papel para vocês terem uma ideia a respeito da qualidade, né? Baixa, vil, mesquinha. Para vocês terem uma ideia, né? Do vômito fétido, né? Porque ele só vomita coisas podres, blasfemas. Porque falar qualquer coisa da divindade dele, né? Ofende, né? Agora, quando eles falam que quem não crê nele vai ser condenado ao inferno, isso aí eles não ofendem. Quando eles falam das religiões dos outros, quando eles dizem que macumba é coisa do demônio, que seguir outros deuses é errado, é coisa do demônio, aí eles não ofendem ninguém. Aí não é blasfêmia. A blasfêmia só serve quando é pro Deus dele. Se você falar, Jesus, ele teve algum problema, tu fazer qualquer crítica a Jesus, a Deus, cara, tu tá blasfemando, tu está errado. Mas quando eles pegam e pregam que as outras religiões são bobagens inventadas pelo homem, aí não é blasfêmia. Quando ele diz que Nossa Senhora, igual teve uns aí que chutaram Nossa Senhora, saiu até, deu uma repercussão pra caramba aí nas redes, o cara chutando a imagem de Nossa Senhora. Isso aí não é blasfêmia. Agora, se você fizer qualquer crítica à divindade dele, aí é blasfêmia. E a blasfêmia só serve pro Deus dele. Porque quando eles falam isso com outras divindades, aí já não funciona, né? Já não é blasfêmia. As fétidas a respeito de Jesus. É uma verdadeira blasfêmia, ele é um verdadeiro blasfemo, assim como outros ateus também têm feito a mesma coisa. Ele tem seguido a linha daquele Sérgio dos Estados Unidos lá, que gosta de fazer a imagem de Jesus, produzir a imagem de Jesus,
em posições eróticas, pornográficas. Está na mesma linha. Eu creio que ele deve ser discípulo daquele Sérgio dos Estados Unidos. Não, eu não sou discípulo do Sérgio, apesar do Sérgio ser um cara gente boa, mas eu não sou discípulo de ninguém. Eu tenho eu tenho meus próprios pensamentos, né? Tem alguns ateus aí que a gente concorda em boa parte, discorda em outra, mas eu não sou discípulo de ninguém. Estou fazendo meus vídeos aqui por conta própria, não entro em contato com ninguém para saber se eu devo fazer um vídeo ou não, é coisa minha. Bom, outra frase, olha a frase que ele falou: Jesus é o maior viciado em sexo do mundo. Então vamos lá, o contexto do vídeo, né? Já expliquei, né? A mulher falou que Jesus se satisfaz vendo a irmã satisfazendo o marido. Então, segundo o que ela falou, nesse contexto, nessa ideia, nessa hipótese, Jesus sim se tornaria sim um viciado em sexo, porque ele estaria presente em todas as relações que já foram feitas, que estão sendo feitas e que irão ser feitas. Então, automaticamente ele vai estar presente, de alguma forma ele gosta. Eu acho que se você não gosta de estar vendo algo que você não gosta, você não vai estar presente. E se ele está lá é porque de alguma forma tem alguma coisa que atrai ele lá, né? Segundo a análise, eu não acredito que existe Deus nenhum para estar vigiando você. Porque também, da mesma forma que eu falei, também serviria para colocar esse Deus em ambientes de crime, em cenas de crime. E principalmente crimes terríveis, com crianças, com idosos, e todos os tipos de crimes da humanidade. Se servir para isso, também serviria para os crimes. E Deus também se tornaria o maior cúmplice dos crimes, porque ele poderia impedir, mas ele não impede. Ele poderia parar com os trabalhos do diabo, mas ele não impede. E aí? Também serve também nesse contexto. Agora, ficar chateadinho porque eu usei esse termo, é só você ver o vídeo e você vai entender o contexto do vídeo, né? Que ele é onipresente, ele fala assim, então Jesus é onipresente, ele está até mesmo dentro de um quarto de uma pessoa, de um casal fazendo sexo ali, e ele fica assistindo aquilo ali. Olha o absurdo que ele está falando aqui. Claro que Jesus é onipresente, ele está em todos os lugares, mas ele não olha a relação sexual de um casal como... Ele não olha. Como é que você sabe? Você conversa com ele, você já perguntou para ele como é que ele faz quando ele está passeando, e vê um casal tendo relações? O que ele faz? Ele faz isso? Ele fecha os olhos, é isso, o pastor Éder? Então, cara, o problema desses pastores é que eles falam com muita propriedade sobre o que Jesus quer, sobre o que Jesus faria, sobre o que Jesus sabe. Agora, como que eles sabem isso, eu não sei. Acho que vem só a coisa da sua própria cabeça, né? Como que ele sabe que Jesus vai fazer A ou B, sendo que ninguém consegue falar com Jesus? Nós, seres humanos, olhamos com imundícia na mente, como você tem imundícia na sua mente e imagina essas coisas doentias a respeito de um Deus tão santo como Jesus. Jesus é o maior viciado em sexo do mundo. Ele diz que Jesus é tão santo, né? Mas ele não veio acabar com guerra, ele não veio trazer paz. Ele mesmo disse, né? Não pense que vim trazer paz, né? Eu vim trazer espada. Diz que aquele que tiver uma capa tem que vender e comprar espadas. E temos que, para ser seguidor dele, não pode amar mais a sua família do que a ele. Você não pode amar mais a esposa, um filho, um pai, uma mãe. Porque senão você não vai ser digno de Jesus. Esses são os ensinamentos de Jesus, né? E aí, um cara que foi super grosso com sua mãe, tá lá nas passagens, lá nos evangelhos, ele nunca foi carinhoso com a mãe dele, Maria. Mas eles defendem que Jesus é um ser que intocável. Você não pode falar um A de Jesus que eles se ofendem, né? Eu já tinha feito vários vídeos respondendo ele e ele nunca deu a bola, né? Ele nunca fez vídeo para rebater. Engraçado que quando ele fez um vídeo chamando os ateus de psicopata, ele jogou na rede, ele não pensou duas vezes, jogou na rede. Agora, quando eu faço um vídeo que chamo o Deus dele de psicopata, eles ficam ofendidos, né? Aí fica todo chateadinho, tentando me ofender, me chamando de sujeitinho e algo mais. Só que ofensas para mim não funcionam. O Ismael de Oliveira. Olha outra frase. Não é Ismael de Oliveira, é só Ismael Oliveira. Não tem o de, tá? Fica aí, ó. Será que Jesus fica excitado? Ele levanta essa questão. Será que Jesus fica excitado? Não, Ismael Oliveira, ele não é imundo, como essa ideia imunda que está surgindo na sua cabeça. Claro que não, ele é um Deus santo. Claro que ele não fica excitado, ele é espírito. Mas vamos para frente para vocês terem uma ideia até onde vai a depravação moral dos ateus. Ele fala assim, Jesus prefere ficar assistindo pessoas tendo relações sexuais e colocando regras. Segundo o contexto do vídeo, é o que parece, né?
Eu acho que se ele não se preocupasse com relações sexuais, com relações de pessoas, ele deveria estar no mundo agindo, curando pessoas de câncer, pessoas que sofrem com guerra, com fome, com pestes, com pandemia, né? Quantos cristãos não já morreram aí na pandemia aí e Jesus nenhum apareceu para impedir? Mas ele está preocupado com os tipos de sexo que os casais estão tendo. Eu já falei, eu não sou aqui para abolir todo tipo de sexo, que eu não sou maluco, mas essas pessoas são adultas e querem fazer sexo consentido. Qual o problema? Eu não tenho nada a ver com isso. Se uma mulher quer sair com 3, 4 homens, ela é feliz assim, problema dela. Se um homem quer sair com 3, 4 homens e quer ser feliz assim, problema dele. Quem sou eu para meter a colher para dizer que está errado ou que está certo? Agora, a religião de vocês, eles abrem e metem sim a mão e dizem que está certo, que está errado. Só que quando você vai ler a Bíblia, você vê coisas piores lá. Sansão é o herói bíblico, né? Ele era um cara que gostava de garotas de programa. Eu não vejo nenhum religioso falando disso, né? E aí? Será que esse Deus sempre foi correto? Teve o lance lá do Noé também, né? O lance do Noé, que o filho Cã teria abusado, né? Também é uma versão que tem. Também tem outras versões, né? Por exemplo, o próprio Ló ofereceu as filhas virgens para ser estupradas. E é um homem de Deus, é um homem que eu não vi Deus fazer nenhuma repreensão a esse homem. Para livrar anjos de homens que queriam ter relações com os anjos lá em Sodoma, ele cogitou botar as filhas virgens para fora. Isso aí não é uma depravação, não. Qual pai teria coragem de cogitar algo desse tipo? Colocar as 2 filhas virgens para uma multidão de homens, estuprar a noite toda? Também tem aquele levita lá do Números 19, eu acho. O levita lá, daquele que pega a esposa, né? E acaba fazendo a mesma coisa, né? O velhinho joga a mulher lá para ser estuprada a noite todinha, a mulher morre. Aí o cara pega e ainda esquarteja a pobre da vítima em 19 pedaços. E isso gerou uma guerra terrível lá entre as populações. E cadê Deus para aparecer, para impedir isso? Outra coisa, religião é algo totalmente sem sentido. Com certeza. Religião não faz sentido nenhum. De certo, o ateísmo é com muito sentido, tem muito sentido, né? Dá uma olhada, você que é seguidor desses ateus aí, você que é inscrito nos canais, né, sujos e imundos desses ateus. Aqui, novamente, né, ofendendo, né? Ele não usou argumento nenhum para derrubar o ateísmo. Ah, esses ateus são imundos, são... Cara, qual o argumento que você vai usar? Use argumentos, não adianta, ad hominis, xingamentos, isso aí não vai mostrar que o seu argumento está correto, isso é falácia. Mas eu acho que a realidade tem que ser a prioridade, né? A gente não vê evidências que existe Deus, então a gente também não acredita que existe esse Deus. Eu não vou tomar partido, não tem evidências. E é isso, vocês não conseguem provar que o Deus de vocês existe. Mas o ateísmo não quer dizer que se você é ateu, você é uma pessoa diferente dos outros, cara. Eu nunca rebati nunca defendi que ser ateu, automaticamente você vai ser uma pessoa melhor. Pelo menos no quesito realidade, você está melhor um pouquinho, porque você já reconhece a realidade. Você é um pouco mais racional, pelo menos nesse quesito. Mas existe ateus aí que acreditam até em fantasma, sei lá, em reencarnação. Eu acho que eu já até vi ateus aí recomendando livros espíritas e algo do tipo. Mas é isso. O ateísmo é simplesmente você observar a realidade e constatar que não tem divindade nenhuma. Ponto. Não quer dizer que você vai ser mais ético ou menos ético que ninguém. Agora, cabe de cada pessoa. Pelo menos no meu caso, eu tento ser o mais ético possível. Crianças imundícias, dessas sujeiras que eles falam, né, que eles divulgam no seu canal, se tem algum sentido naquilo que você tem assistido desses canais. Veja se tem alguma coisa aproveitável desses canais. Agora, vamos continuar com as frases desse Ismael Oliveira. E esse Jesus colocou o pecado até no pensamento. Não, Ismael Oliveira. Será que vou ser preciso desenhar? Desenha aí, vai lá, desenha aí pra mim. Desenha argumentos que mude minha opinião. Porque até agora você não colocou um argumento aqui que seja válido. É só chateado, aquela criança que ficou ofendido e tenta xingar o outro. Até agora eu não vi nenhum argumento para rebater o que eu falei. Eu sei que eu falei foi pesado, né? Mas tem horas que você tem que fazer isso. Tem horas que você tem que fazer uma ofensa, que você tem que fazer um palavrão a um ser inexistente, para que a pessoa que está em dúvida veja que aquilo não vai ter
efeito nenhum de punição, que Deus não vai te castigar, porque a religião de vocês dizem isso, dizem que a mão de Deus pesa. Já cansei de ser aqui acusado, né, de ser até ameaçado aqui que a mão de Deus vai pesar, que vão tocar na minha família, que vão dar um câncer em mim, que eu vou ficar em estado terminal, que Deus... Isso aí eu já vi, já tem, não só comigo, mas com outros ateus. Vocês dizem que são da religião do amor, mas vocês não toleram os ateus. Vocês ficam chateados porque a gente tem coragem de abrir câmera e rebater o que vocês falam. Agora, é muito fácil falar sozinho, né? Muito fácil você falar sozinho sem ter ninguém para retrucar o que você diz. Quando existe alguém que retruca, ao invés de você mostrar um argumento ali, que seja umas premissas, conclusões, e que seja aceita, né? Que seja dignas, vocês não fazem isso, né? Tá aqui o vídeo aqui para provar, né? É só ad hominem dizer que a gente é imoral, que somos imundos, mas o rebater até agora nada, né? Aqui para você, será que eu vou precisar desenhar para você aqui entender que o pecado é criado por nós colocamos as imundícias dentro do próprio pensamento? Então quer dizer que Deus ele não é o responsável por criar tudo? Existe algo que não foi criado por Deus, é isso? Então a gente criou o pecado. Olha só, cara, como não faz sentido a religião que eles defendem. Eles defendem o pecado original. Então só aí você já vê que é um absurdo total. Que um homem que foi criado do barro, que teve relação com uma mulher que foi criada da costela desse homem de barro, enganado por uma cobra falante que ouvia, né? Que vocês sabem que cobra não ouve. Apesar de ter ouvido, o ouvido dela não ouve som nenhum. E a cobra falava lá, né? Trocavam as ideias com a Eva. E porque comeu um fruto proibido aí, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí o pecado entrou no mundo. Sendo que essa história aí, Deus já sabia que ia acontecer também. E ele aceitou. Mas aí, a culpa cai para quem? Por ser humano. Aí cadê a justiça divina? Se um casal errou, aí a justiça desse Deus é passar todo o castigo para toda a geração de humanos. Olha só a justiça envolvida nessa divindade. Cara, e eles ainda querem que a gente veja sentido nisso. A gente é errado porque a gente critica e mostra para eles que isso não faz sentido. E realmente, no Velho Testamento, o pecado era quando você agia, você era considerado ali, você transgredia uma regra e você estava pecando e você era punido ali imediatamente. Beleza? Agora não, Jesus veio e colocou uma regra de pensamento. Agora você, além de pecar cometendo o ato, se você só pensar, você já é o pecador. Então eles colocam uma regra impossível de seguir para você sempre se sentir culpado. E por mais que você tente seguir, você nunca vai conseguir seguir 100% do que diz. Porque você sempre vai se sentir culpado. Quem que não vai ter um pensamento? Quem que não vai errar? Quem que não vai pensar qualquer coisa errada? Então sempre você vai estar culpado. Não entende nada de Bíblia esses ateus como vocês veem. E outra coisa, cara, eu já fiz vídeos aqui que a gente não precisa ter muito conhecimento em Bíblia para não acreditar no seu Deus. Eu acho que a simples narrativa mitológica e fantasiosa da sua religião, do Gênesis, já é suficiente para pessoas deixar de acreditar na sua divindade. Mas eu pergunto, você é expert, você conhece bem aí os livros sagrados do Vedas, lá, o Mahabharata, você já leu o Bhagavad Gita, você já leu os livros lá do budismo, né? O Dharmapada, só o Dharmapada, alguns daqueles livros lá do Tripitaka. E aí, você já leu algum livro dessas religiões antigas? Você já leu sobre o zoroastrismo, né? E chegou à conclusão que essas religiões são mentiras? Como que você chegou a essa conclusão? Por que que a sua religião é diferente? Por que que a sua é verdadeira e as outras são falsas? Eu queria saber, eu queria que você respondesse esse vídeo com esses questionamentos. Ó, eu li o Dharmapada e vi que aqueles textos budistas lá estão errados por isso, por aquilo, e que o Zoroastra está errado por isso, por aquilo. Mas não, vocês não conhecem os livros das outras religiões, mas vocês dizem que aquilo é mentira. Vocês dizem que aquilo é uma invenção, aquilo é coisa do demônio. E aí? Aí pode, né? Agora o ateu não acreditar na sua Bíblia, aí o ateu está errado. E ele continua falando, mas ele, Jesus, se satisfaz assistindo as relações sexuais das pessoas. Aqui, quando ele fala assim, que esse Jesus colocou pecado até no pensamento, mas ao mesmo tempo ele se satisfaz assistindo as relações sexuais das pessoas, ele quis dizer que Jesus ele entra em contradição. Com o contexto do vídeo que a moça falou que ele ficava satisfeito em ver,
Aí eu sim, eu abri e falei isso, né? Isso aí eu não nego, tá falado lá no vídeo, com base no contexto do vídeo. Como Jesus. Mas não faz sentido nenhum. É a mesma coisa de eu falar que o Saci Pererê fica satisfeito assistindo um jogo do Vasco da Gama. É a mesma coisa de eu falar que o unicórnio ele fica satisfeito ouvindo a música do Red Hot e ouvindo uma música do Billy Idol e alguma coisa do gênero. É a mesma coisa de eu pegar uma criação, um ser inanimado e dizer que ele fica feliz, que ele fica triste, porque não faz sentido nenhum. Aquilo ali foi só para ilustrar o que o vídeo em questão da moça falava. É só isso, cara. É um vídeo bem simples de entender. Eu acho que você tá ficando ofendidinho à toa, porque as críticas foram válidas, sim. Ele desaprova a cobiça mental. Ao olhar para uma mulher desejando você estará cometendo adultério, o mesmo acontece ao olhar para um homem desejando você estará cometendo. Do homem, onde é que tá escrito isso? Que olhar para um homem e desejar vai ter pecado. Tem isso também na Bíblia? Ah, eu nunca vi, né? Mas tem? Sei lá, bota embaixo aí se tiver. Realmente eu não conheço tudo de Bíblia. Igual você falou, ateu não conhece nada de Bíblia. Eu não conheço nada de Bíblia. Não preciso conhecer nada de Bíblia. Mas eu sou um cara que eu vejo que a realidade, ela já para mim já é suficiente para derrubar o que a religião diz. Para mim já é suficiente. Uma criança com câncer terminal, para mim, já mostra que não há um Deus onibenevolente. No adultério, ele fala que esse mesmo Jesus que estabeleceu essas regras, ele mesmo cai em contradição ao se satisfazer em assistir, por ele ser onipresente, em assistir às relações sexuais das pessoas. Olha o absurdo, as ideias limitadas, absurdas e imundas desses ateus. Mas vamos continuar com as frases que ele usa em seu canal. Jesus, agora essa frase aqui, peço até perdão pela frase que eu vou usar, eu vou aqui na verdade usar a palavra que ele usou aqui. Preste atenção, ele vai pecar contra o Espírito Santo, tá? Vai se condenar ao inferno agora, o pastor Éder. Jesus é a maior testemunha. Testemunha o quê? Aquele que assiste, aquele que está testemunhando das relações sexuais. Jesus é a maior testemunha de fodas. Eu tenho até vergonha de repetir essa palavra aqui, e não vou repetir, em respeito a você que está me assistindo, mas eu fiz questão de falar para você ver o grau de depravação, de corrupção moral que esses ateus estão envolvidos devido a essa ideologia satânica que eles acham. Novamente ele liga ateísmo com seres imaginários aí, inimigos imaginários. Como eu já falei, o contexto do vídeo mostra que, segundo o que a religiosa falou, que Deus fica satisfeito, que ele fica feliz vendo a mulher satisfazer o marido, então ele está presente em todas as relações, então ele é o testemunho, sim, segundo essa análise. Não que eu acredite que ele existe, né? Não, eles acham que são santos, eles acham que são superiores aos cristãos. Cara, eu nunca falei que ateu é superior a ninguém. Eu queria que você puxasse um vídeo meu aí, no qual eu falo que os ateus são superiores a cristãos. Agora, a única coisa que eu digo que o ateu ele pode ser um pouco melhor na realidade. Ele consegue constatar a realidade e ele é um pouco mais racional nesse quesito. Não que todos os quesitos eles sejam, mas no quesito religião eles são mais racionais e eles não acreditam em livros de contos de fada. Igual vocês não acreditam aí em um livro de contos de fada para adulto. O ateu, ele vê aquilo ali, ele vai achar um absurdo, ele não acredita. Nem que ele tenha outras crenças mais ridículas lá na frente, né? Mas isso não quer dizer nada. Mas no quesito religião, o ateu, ele é mais racional, sim. Ponto. Vamos lá, teteiadas, né? Ateusadas, teteias, né? Vamos lá. Em que algum ateu ou os ateus, né, aí são melhores do que os cristãos? Com isso aqui? Com esse exemplo que eu estou dando aqui? Mas vamos continuar com a frase. Aqui você vê que esse vídeo realmente ele ficou muito chateado com o vídeo. Ele ficou, olha só, cara, ele tá totalmente transtornado. Ficou super irritado com o vídeo. Mas assim, é crítica válida. É uma crítica que eu fiz umas análises de acordo com o que foi dito no vídeo da moça. É isso, foi uma análise simples. Mas é uma análise válida. Se Deus ele é onisciente, ele está presente em todos os momentos. Inclusive nos momentos de relações íntimas dos casais. E aí? Aí já não vale? Deus só vai estar presente nas igrejas quando você estiver orando, pastor Éder? Aqui, porque ele continua ainda no seu vídeo. Ele fala assim:
Há um Jesus tarado. Enquanto você está tendo relação sexual, há um Jesus tarado observando você ter relações sexuais. Veja, ele chamou Jesus de tarado. Aqui foi no final do vídeo, né, que eu tô falando para as pessoas que não faz sentido se preocupar com essa ideia, né, porque você vai deixar de se soltar com sua esposa, com seu marido, de ficar à vontade, porque você acha que há um Jesus, aí eu usei esse termo aí, observando você. Claro que não, né? Claro que não. Ali foi um exemplo, uma figura de linguagem, para mostrar que não há essa ideia de divindades que vai estar observando você a todo momento. Não só nas relações, quando você estiver no banheiro aí fazendo o número 2, aí Jesus também está presente. Porque o seu Jesus também, né, o seu Deus aí, ele mandou, orientou pessoas a ter uma pá para cavar e cavar e enterrar os seus excrementos, porque Deus ele é muito santo e ele não quer pisar nos excrementos humanos. E aí, também tá lá, né? E aí para isso também não vale. Para isso você vai ficar chateado, né? Você vai ficar irritadinho. Cara, seu vídeo aí, né? Só mostra o quanto esse seu Deus é ilimitado, o quanto seu Deus é fraco. Porque ele precisou que você venha a público para defender a sua ideia. Chamou de Jesus tarado. Veja até onde vai a depravação moral desses ateus. E a última frase dele: Deus, o Criador, deve ser o Criador daqueles sites pornográficos, né? Aqueles sites adultos, o Xvideo, né? Em inglês, ou Xvideo. E ele já deve ter visto todos os vídeos e deve ser o maior viciado em sexo. Então, olha as aberrações que saiu da boca desse sujeitinho chamado Ismael Oliveira. Olha as aberrações desses ateus, até que ponto eles vão ao criticar o cristianismo, ao criticar Jesus, ao criticar Deus, ao criticar os cristãos, ao criticar as igrejas, pastores, evangelistas, enfim, tudo que é cristianismo para eles não presta. Eu concordo. Eu acho que religião ela não traz nada de bom para a sociedade. Há exceções. Há exceções que eu vou listar aqui, né? Eu acho que a religião ela é boa apenas para aquelas pessoas que não conseguem manter uma compostura sem ter uma ideia de Deus, né? Que se não tiver Deus, ele sai por aí matando, roubando, cometendo coisas cruéis e cometendo crimes. Para essas pessoas que não têm um controle, um autocontrole, eu sugiro que eles continuem na religião, né? Para que vocês fiquem amedrontando ele com a ideia divina, né? Porque você ser ético é você ter o comportamento correto, mesmo que ninguém esteja te observando, é você ter caráter para isso. Mas existem pessoas que eles não conseguem se comportar dessa forma se não tiver a ideia de um Deus observando eles. Então eles precisam ter um vigia ali, um vigia soberano para estar a todo momento observando o que eles fazem, para não cometer esse tipo de coisa. Para essas pessoas a religião é boa. Para esses tipos de pessoas a religião tem que continuar. Mas para você, uma pessoa que é correta, que é ética, que não precisa ter uma divindade nem te ameaçando e nem tentando te comprar com prêmios, com salvação, com vida eterna, aí você não precisa, né? Fica claro, eu não preciso ter nenhuma das duas ideias. Não preciso ter um Deus para me observar, para eu me manter na linha, né? Me comportar. E não preciso de um Deus para dizer que se eu me comportar eu vou ter um prêmio lá, um paraíso, né? Eu não preciso dessa barganha para ser uma pessoa boa. De fato eu posso ter me excedido no vídeo, né? Ter feito algumas críticas, acho que além do que deveria, mas eu acho que esse vídeo vai ser proveitoso para aquelas pessoas que estão com dúvidas, que tem medo de fazer qualquer crítica a Deus e acha que qualquer ofensa que você fizer, né, você vai ser condenado ao inferno, já que a religião diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então eu blasfemei justamente para mostrar que não acontece nada. Estou aqui até agora, Deus nenhum apareceu para defender. Apareceu aqui, né, o advogado aqui, Éder Flávio, que nesse vídeo ele ficou totalmente transtornado. Mas é isso. Eu acho que ele já deve estar chegando. Já deve estar chegando no final do vídeo, né? Vamos ver o que ele tem a concluir aqui. Tudo que é cristianismo não tem moral nenhuma, como se eles tivessem moralidade, uma moralidade sadia. Mas eu pergunto para você, isso é moralidade sadia? Isso que eles pôs nesses dois vídeos aqui, chamando Jesus de psicopata, igrejas de botecos, Jesus de tarado, Jesus de voyeur, Jesus de... que mais que ele falou? Testemunha de... Você já sabe o que eu já falei para você. Não repete, pastor.
Olá pessoal, tive que dar uma cortada aqui que o vídeo encheu a memória, mas vamos continuar, né? Eu não sei onde foi que eu parei, né? Mas vamos dar o play aqui e vamos continuar. Aqui, ó. Fica assistindo, tendo prazer, fica excitado, né, ao assistir relações sexuais e que um Jesus que assistiu todos os filmes pornográficos, porque ele criou a empresa pornográfica, né, no mundo. Vamos fazer uma análise aqui bem simples, né? Deus é onisciente, então ele sabe tudo o que vai acontecer, então, e ele é onipresente. Então, com certeza, em qualquer gravação de filme adulto, ele está lá presente. E de certa forma ele assiste assim. Ou Deus não é onisciente? Ou ele não é onipresente? Ou ele, quando as pessoas vão cometer esse tipo de coisa, esse tipo de ato, ele sai de perto? Como que você sabe que ele não está lá? Vocês têm que se decidir. Ou ele é onipresente, está em todo local, ou ele não está. E aí, como que você vai definir isso, né? Claro que no vídeo eu falei que ele tinha criado os vídeos, mas um ser inexistente, ele não pode criar algo que existe, né? Então não faz nem sentido, né? Eu acho que ficou muito fora de contexto, né? Essas frases aí, sem... Você tem que acompanhar o vídeo para você entender qual foi o contexto do vídeo que eu falei, porque fora de contexto fica totalmente mais sentido ainda, mais sem sentido ainda, né? Se bem que a religião também é algo totalmente sem sentido. Assim, isso aí só pode vir de uma mente doentia. Uma mente doentia, para mim é uma mente doentia. É o que o ateísmo produz na cabeça de quem abraça o ateísmo. Os ateus. Doença mental. Doença mental. Aqui você vê novamente, né? Ele não ataca os argumentos, ele ataca as pessoas, né? Dizer que sou maluco, que tenho doença mental. É isso. A defesa dele é dizer que somos malucos. Mas malucos por quê? Porque a gente não tem a mesma crença que ele. Então, todos os outros religiosos do mundo aí, os islâmicos, os hindus, os budistas, qualquer outra religião aí em volta do mundo são todos malucos, porque não acredita no Deus dele, né? Se você só é sã, você só tem a mente perfeita, a mente correta, a mente normal, se você for cristão. Mas os atos que a gente vê de alguns cristãos aí não mostra isso, né? E ele precisa de tratamento. Se Ismael Oliveira precisa de tratamento psicológico, bem como todos os outros ateus também. Bem como todos os outros ateus. Então eu quero deixar aqui para você, para terminar esse vídeo aqui, 2 versículos que a palavra de Deus, a Bíblia, sabe? Tinha que partir para a falácia, né? Falácia circular, né? Vamos citar a Bíblia para provar a própria Bíblia, né? Qualquer vídeo religioso eles partem para isso, não tem como fugir disso. Fala a respeito dessas pessoas. Aqui fala aqui em Romanos capítulo 1, versículo 28, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Viu? Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus mesmo os entregou a um sentimento perverso. Então eles praticam esse tipo de sentimentos perversos e acham que é normal. Então cada vez mais eles vão falando que Deus não existe, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Jesus é... Mas na cabeça deles isso se tornou normal, quando na verdade eles foram entregues, abandonados a esse tipo de sentimentos perversos. Pois se a gente foi abandonado por essa divindade, então a gente não tem culpa de nada. A gente é o mais inocente da história, né? Não, pastor? A culpa novamente é pro psicopata imaginário aí que você defende. Porque ele, sabendo que o ser humano que ele ia criar ia decepcionar ele criou um inferno para jogar esse ser humano lá. Cadê a bondade disso? Ele não precisaria ter criado ateus, já que ele sabe, ou ele sabia que ia ter que castigar essas pessoas. Ele se sente bem castigando pessoas, jogando no inferno, porque as pessoas não quiseram acreditar nele. Se ele realmente se importasse com as pessoas, ele não precisaria se esconder, né? Acho que ele deveria ser auto-evidente, todo mundo já deveria nascer e ter um relacionamento pessoal com esse Deus desde que nasceu. Mas não, ele fica escondidinho, atrás de livros, cheio de interpretações diferentes, cheio de interpretações, dependendo da pessoa, uma passagem tem um significado, dependendo da outra tem outro significado. E ele achou que esse é o melhor método para deixar as orientações. Cara, realmente, cara, é complicado demais o cristianismo é complicado demais. E aqui você vê, né, mais um pastor tentando defender o indefensável, né? Chateado, dizendo que eu sou maluco, que eu tenho que procurar tratamento psicológico e que só os sãs são ele, né? Eles que falam com espíritos, eles que
falam vozes estranhas, né? Línguas estranhas, coisas que ninguém compreende nada, nem eles mesmos compreendem as maluquices que eles falam. Mas o errado é quem questiona, o errado é aquele que vê isso tudo e faz uma crítica. Para quê? Para serem condenados lá na frente. Porque enquanto não houver arrependimento no coração desses ateus, e está difícil esse arrependimento, né? Não haverá esperança para nenhum deles. Nenhum, se não houver arrependimento. Todos perecerão. E Romanos capítulo 3, versículo 13 fala que a sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente, que é o que eles fazem. Isso aqui serve para os pastores, né? Enganam as pessoas com falsas esperanças de cura divina, de ressurreição, cara, é complicado, viu? Complicado, eles pregam uma fantasia, eles só pregam fantasias, coisas sem fundamento nenhum. Mas se você questionar, o errado sempre da história é você. Você sempre vai ser o errado por questionar as fantasias religiosas. Peçonha de áspides, ou seja, serpente venenosa, está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Está aí o retrato dos ateus. Os ateus, né, que usam a sua boca, a sua língua, para denegrir a imagem de Cristo, a imagem de Jesus, de Deus, das igrejas, dos cristãos. Porque eles colocam tudo dentro de um mesmo saco, né, rotulando ali como emprestados. Eles generalizam, a verdade é essa. Eles generalizam. Mas quando a gente faz vídeo contra eles, contra essa ideologia demoníaca chamada... Aí ele repete novamente, né, que o ateísmo é uma ideologia demoníaca, né, que nós somos usados aí pelo diabo, cara. Como se a gente acreditasse que o diabo fosse real, né? E sem falar que o diabo aí é o menos culpado aí da historinha fictícia deles aí. É o vilão mais fraco que eu já vi nessas histórias fictícias, né? É um vilão que ele não tem motivação para ser mal. Ele não tinha motivação para tentar dar golpe. Porra, o cara já tinha tudo. Ah, ele queria ter o lugar de Deus. Quem quer o lugar de Deus para quê? Um ser que não aparece, que não serve de nada. Um ser que tem tantos poderes, mas ele não usa os poderes para ajudar ninguém. Agora, para castigar um, ele usa, né? Para escolher pessoas, para matar outro em nome dele, ele usa. Aí vale, né? Mas para ajudar as pessoas, ele não aparece. Aí eles têm chilique, aí eles não gostam. E eu não estou nem aí se eles gostam ou não gostam. Eu também falo isso para você, pastor Éder. Eu tô nem aí se você gosta, que se eu falo bem ou se eu falo mal da sua divindade particular, do seu psicopata imaginário que você defende tanto. Tô nem aí se você gostou ou não. Vou continuar fazendo vídeos e qualquer incoerência que eu achar na religião, eu vou fazer vídeos e vou mostrar. Você gostando ou não. Você tem uma opção, né? Pede pro seu Deus vir se defender, né? Pede para ele acabar comigo, pede para ele aparecer, para fazer alguma coisa extraordinária. Acho que você não precisa tomar as dores do seu Deus, já que seu Deus ele é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa. Eu acho que não faz nem sentido você tentar defender uma ideia de um Deus que pode fazer tudo, né? Eu acho que você está querendo tomar aí os partidos de Deus sem necessidade, já que seu Deus não pode fazer tudo. Então ele poderia se defender sem você aqui, né? O ateísmo tem que ser derrubado mesmo do planeta Terra. O ateísmo tem que ser realmente derrubado, que se levante mais, e tem se levantado, viu? Muitos apologistas para derrubar esse sistema absurdo e demoníaco. E você que é inscrito nesses canais tolos, nesses canais sujos, imundos, que dessa forma aqui, como criticam a Jesus e falam coisas, né, absurdas, obscenas e blasfemas contra Jesus, pula fora enquanto é tempo. Esse é o meu conselho para você, inscritos desses canais. Eu sei que dificilmente vai ter alguém ali que vai me dar ouvidos, mas é problema seu. Você está escolhendo o seu caminho de perdição, você escolheu como líder. Cara, e sempre fica a ameaça no ar, né? Sempre tem aquela ameaça, caminho de perdição, caminho de perder, de castigo. A religião é sempre assim, cara. Ela não consegue ter um argumento com uma pessoa por mais de 2 minutos que não venha para a ideia da punição, para a ideia do castigo eterno. E mesmo assim eles continuam dizendo que Deus é bom, continuam dizendo que Deus é onibenevolente, que Deus é santo, que Deus é maravilhoso. Mas só em um ser que concebe a ideia de um inferno para castigar as pessoas por toda a eternidade, esse ser aí ele já não merecia ser adorado por ninguém. Isso é ideia, cara, que parte da cabeça de um ser inteligente. Castigar uma pessoa por toda a eternidade num local de fogo eterno. Já não basta esse mundo tá cruel, cheio de problemas. Aí você, quando morre, você ainda vai ser punido de novo. Qual é, cara?
não leva a mal não, é insultar a inteligência das pessoas, né? É fazer vídeo ofendidinho, tentando defender a ideia, mas é uma ideia que não tem defesa. É totalmente maluquice tentar defender essas ideias. Eu sei que ele deve ter algum objetivo por trás, né? Porque ele é pastor, e de alguma forma ele deve conseguir viver através aí das ajudas da igreja, né? O dízimo, ofertas. E eu nunca vi ele vir aqui, né, para falar mal sobre, para criticar os dízimos, né, para dizer que não aceita dízimo na igreja dele, para dizer, eu não vejo isso. Com certeza aqui, o mais provável é que ele aceite o dízimo, sim, mesmo ele não sendo descendente da tribo de Levi. Você é descendente da tribo de Levi, pastor? Você é? Acho que não é só os levitas que podiam ser sacerdote. E aí, não é incoerência também? Escolheu como ídolo do seu coração ali alguém que está alguém que está caminhando rumo ao abismo da perdição e você está caminhando junto com ele na mesma rota de destruição. Pensa nisso. Fiquem com Deus. Não fique com esse Deus aí não, que ele não é uma boa companhia, né? Ele pode se estressar com você, matar você queimado, afogado, enforcado, com câncer, com peste, com úlceras do Egito e qualquer outro tipo de punição terrível. Então, pessoal, se você ficou até aqui, né, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Acho que você teve muito saco, né, para aguentar esse vídeo aí do pastor Éder. Foi um dos piores vídeos que eu já vi ele fazer, né, piores ainda do que os outros. Pelo menos nos outros ele tentava ali argumentar. Nesse aqui não, né? Esse aqui foi só falácias, espantalho, ad homines, né? Me xingando, me dizendo que sou maluco, que preciso... Ele bem não usou bem essa palavra maluco, mas ele disse que eu tenho que fazer tratamento psicológico e dá no mesmo, né? É isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficar aqui. Eu vou marcar o pastor Éder Flávio, né? Para ver se ele vai responder esse vídeo. Ou se ele vai ficar omisso de novo, né? Como ele sempre fica quando eu faço vídeo contra ele. E é isso, eu não rebati, não critiquei a pessoa dele em nenhum momento no vídeo, apenas os argumentos fracos e falaciosos que ele usou. E é isso, pessoal. Obrigadão e até mais.